Então, vamos lá. O exercício 1. Analistas fizeram 5 análises. Vamos lá, né? 4 analistas fizeram 5 análises de um produto acabado, cujo teor verdadeiro é 50 miligramas por ml. E encontraram os seguintes resultados. Calcule a média, desvio padrão relativo para cada analista. Primeira questão, então, né? Quem for fazer na calculadora, segue lá o passo a passo do meu vídeo de calculadora científica, né? Tem uma aula lá no. Se vocês entrarem no meu canal, tem lá a playlist, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. YouTube, Erlon de Almeida. E aí, se vocês forem aqui na playlist, tem essa aqui, ó. Planejamento e otimização de experimentos. Aí tem aula um. Opa. Aula um, parte um, aula um, parte 2, parte 3, aula 2, aula 3, parte um. Tá vendo? Tá tudo organizadinho, né? Tem aqui, ó, calculadora científica. Cadê a da calculadora? Aí, ó. É aula 3, parte 2. Média e desvio padrão na calculadora científica, tá? Aí, só clicar. Opa! Então tem lá o passo a passo, né? Ó, uma dica para vocês, ó. Quem tiver com pouca internet, precisar, se o pacote estiver acabando, vocês, não só nos meus vídeos, né, mas para qualquer vídeo, vocês façam o seguinte: entrem no YouTube e vão aqui nos detalhes, e tem aqui qualidade. Se você colocar 720p, aí o que que acontece? A qualidade está alta, tá? Aparece aqui minha fotinha mais real, né? As letras mais bonitas. Porém, gasta mais internet. Se vocês forem abaixando esse valor aqui da qualidade, ó, 480, 360, 144, o que que acontece? Fica a letra ruim de ver, assim, né? Dependendo do desenho, não vai dar para entender, tá? Minha foto fica borrada aqui, mas dá para você usar a internet um tempão, tá? Porque não gasta quase dados, né? O pacote de dados não gasta muito, ok? Então vamos lá, né? Então aqui, para cada analista é para fazer a média, desvio padrão relativo, tá? A média das 5 análises, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Para fazer no Excel, posso copiar tudo aqui, ó. Seleciono desde aqui, ó, clico com o esquerdo aqui, vou arrastando até o final, Ctrl C, abro uma planilha do Excel. Se não tiver, eu venho aqui, né, no botão inicial, botão iniciar, digito aí Excel, tá? Clico lá, venho aqui, Ctrl V. Aí, ó. Aí já está aqui facilitando a minha vida, né? Eu vou fazer a média aqui de baixo, né? Então, como é que faz a média? Igual, média, com acento, parênteses, seleciono, um Enter. Como é que faz o desvio padrão? Igual, esvpad.a, abre parênteses, seleciono aqui, por favor, pela milésima vez vou dizer, não selecionem o valor da média, porque ela não é parte dos dados, ela já é uma medida. Então, só da primeira à quinta. Feche parênteses, desvio padrão relativo. Não tem uma fórmula no Excel. Não temos uma fórmula no Excel para calcular o desvio padrão relativo, mas podemos simplesmente fazer igual, seleciona o desvio padrão, divide pela média, multiplica por 100. Então, Enter. Eu poderia fazer de um por um aqui, né? Igual, média, tá? Vem aqui, seleciono. Mas não preciso fazer isso.
Porque se eu já tenho essa linha aqui, com os códigos aqui das funções inseridos, eu venho aqui no finalzinho, seleciono as três, né? Porque se eu não selecionar as três, ele não vai saber qual a regra que ele vai usar. Então, eu tenho que selecionar as três, ó. Eu clico aqui e vou arrastando. Venho com essa cruz pretinha pequena do lado direito embaixo, né? E arrasto. Opa, aqui apareceu esse div, é porque tem um a mais aqui, né? Aqui, na verdade, não tem nada. Pronto, tá aí. Só para ficar mais bonitinho, eu venho aqui e diminuo as casas decimais. 2 casas, tá? Beleza. Então, tá aí. A primeira questão, de graça, né? Tá aí. Agora é que é a parte mais interpretativa. Pré-prova, na verdade, é essa aqui, né? Quais analistas se mostraram bastante precisos? Vamos lá. O que é precisão? Precisão é a proximidade dos dados entre si. Então vamos ver quem que foi perto, os dados foram próximos entre si. Vamos ver aqui o Joaquim. 51, 49, 49,6, 50,5, 50. Até que tá bom, não tá tão alto. Mas agora a Maria. 51,5, 51,6, 51,7, 51,5, 51,6. Bem mais próximos entre si. Então a Maria é muito mais precisa do que o Joaquim. Qual é a medida que indica isso? Qual é o parâmetro que indica a precisão? O desvio padrão ou desvio padrão relativo. Vamos ver o desvio padrão relativo. Da Maria foi 0,16, do Joaquim foi 1,75. Quer dizer o quê? Que a Maria tem um desvio menor dos seus dados. Se desvia menos, quer dizer que eles são mais próximos entre si. O Joaquim teve um desvio mais alto, os dados flutuam mais. Ok? Então, a Maria é mais precisa. Então, agora a gente nem precisa ficar olhando, se a gente já sabe isso, a gente não precisa ficar olhando de um por um os 5 valores, tá? A gente vem logo aqui nessa coluna de desvio padrão relativo. Quem é preciso aqui? Maria? Maria, né? E Joaquim é mais ou menos, né? Não é tão impreciso, mas também não é preciso. Então, a melhor mesmo aqui é Maria, né? Vamos ver qual que é a pergunta. Quais analistas se mostraram bastante precisos? Preciso somente Mary, Maria, né? Agora, quem foi exato e não foi muito preciso? Vocês acertaram aí, pessoal? Acertaram a pergunta? Conseguiram fazer aí os cálculos de média, desvio padrão relativo? Número um, deu tudo certo? Sim, professor, sim. Foi igual as minhas respostas aqui? Sim, foi igual. Eu arredondei as casas, foi igual. Ah, sim. Luiz Henrique, sim. Ana Cláudia, sim. Denise, Professor, eu ainda não fiz. Eu tô meio atrasada na sua atividade, mas tô tentando colocar em dia já. Duda Guimarães. Professor, o senhor consegue colocar de novo para mim olhar novamente? Aí. Acho que ficou só para me arredondar, então. Ficou quase igual. Mudou foi as últimas casas. Você fez pelo Excel ou pelo... Foi pelo Excel, só que eu coloquei em 3 casas decimais. Então não tem problema. Nesse caso aí não tem problema, tá? Professor, na Agora prova, igual, então. pode fazer pela calculadora? Pode? Você não tem como fazer pelo Excel? Não, eu tô perguntando se é opção, né? Mas eu Porque vou fazer.
O ideal é fazer pela calculadora e pelo Excel. Porque em alguns momentos a gente vai ter uma das duas coisas disponíveis, mas não tem a outra, né? Então, por isso que eu estou ensinando a fazer pelas duas formas, tá? Então, na prova vai ser assim, ó. Você vai ter a opção de fazer só pela calculadora ou pelo Excel e calculadora. Tá? Se você fizer só pela calculadora, cada erro seu vai ser muito pior, né? Porque, tipo assim, as atividades vão valer o dobro, né? Agora, se você fizer pelo Excel e pela calculadora, tá? É melhor para você mesmo, né? Mas quem não puder usar no dia, né, não tiver um computador disponível, não tem problema, faz pela calculadora. Mas entendam que o resultado tem que dar igual, porque é a mesma conta, né, que ele está fazendo. Beleza? Fernanda Mendes, conseguiu? O que foi? Fernanda e Lucimar, qual que é a dúvida que vocês tiveram aí? Podem abrir o microfone e abrir os corações. E aí, pessoal? Fernanda, qual foi a dúvida? Tentou fazer? O que se fez pelo quê? Pelo computador ou pela calculadora? Tem que rever lá então a aula, né, de calculadora, tá? E lá tá o passo a passo, né? Zera a calculadora, coloca no modo de regressão, adiciona no modo de regressão, não, no modo de estatística, né? O SD. Coloca cada valor M+. Depois no Shift 2 você escolhe lá a média ou desvio padrão. Aí tem o desvio padrão amostral e o populacional. Sempre escolha o populacional, ou o amostral, melhor dizendo. Sempre escolha o amostral. Tá? Então, talvez esteja escolhendo o desvio padrão errado lá, né? Não sei. Lucimar Cipriano. Qual é a dúvida, Lucimar? Ó, como é que eu fiz? Eu vou repetir aqui, então. A média, como é que faz? Igual, média, abre parênteses, média do quê? Desses 5 valores. Fecha o parênteses. Aí, posso vir aqui e arrastar. Nessa cruz, arrastar. Desvio padrão, igual desvipad.a. Abre o parênteses, seleciono aqui. Fecha o parênteses. Posso arrastar aqui, para ele aplicar para todos, ó. Agora ele está fazendo o quê? O desvio padrão daqui até aqui. É isso mesmo. Desvio padrão relativo igual desvio padrão barra, que é o dividido, pela média, vezes, que é o asterisco, 100. Enter. Clico 2 vezes aqui nessa cruzinha. Pronto. Estão aí os valores. Ok? Lucimar
Mar? Beleza, então. Então vamos seguindo, né? Agora é a interpretação. Quem foi exato e não foi muito preciso? Foi exato. Então, se foi exato, quer dizer o quê? Que obteve um valor próximo do real, tá? Primeiro, na exatidão, a gente avalia essas duas coisas. O valor foi próximo do real e ele não teve tendência, quer dizer, alguns valores ficaram abaixo e outros acima do verdadeiro. Não teve tendência de ficar acima e nem abaixo. Então, isso é a exatidão. Vamos ver quem foi exato. Vamos ver aqui primeiro. O valor verdadeiro é 50, né? No exercício falava. Vamos ver primeiro aqui o Joaquim. Ele está obtendo valores acima de 50, abaixo de 50, abaixo, acima, um pouquinho acima. Então, ele não tem tendência, né? Não tem tendência de estar acima e nem tem tendência de estar abaixo. Então, a primeira avaliação de exatidão ele passou. A segunda, a média tem que estar próxima da verdadeira. Está próximo? Tá. Verdadeira é 50, ele obteve 50,1. Ok. Então, Joaquim está exato. Tá? Agora, vamos ver aqui Maria. 51,5, 51,6, 51,7, 51,5. Olha, tudo acima do valor verdadeiro? Por que, Maria, você fez isso? O que você está fazendo errado? Você não está sendo exata. Então, Maria não é exata. Então, ela já está fora dessa pergunta. Tá? Vou fazer aqui, ó, para facilitar a nossa vida, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou adicionar e adicionar. E aqui eu vou colocar. Ó, só para facilitar a nossa vida, tá? Vou colocar aqui, ó. Exato. Escrevi, melhor dizendo aqui, ó. Joaquim, eu vi que ele é exato. Maria, inexato. Inexata, né? André, ele está obtendo um valor acima do verdadeiro, acima, 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 acima. Então, ele não pode ser exato, ele é inexato. E vamos ver o Felipe. Abaixo, abaixo, acima, acima, acima. Tá? Então, ele é exato, tá? Porque os resultados dele estão... aqui não dá para dizer muito bem, não, tá? Porque ele tem uma tendência de estar acima, que a gente vê aqui, ó. Tem só dois que estão abaixo, mas eles estão muito pouco abaixo. Enquanto que os que estão acima estão muito acima. Tá? Então, ele realmente não é exato. Tá? Depois, daqui uns dias, a gente vai fazer o cálculo certinho, né? Porque isso aqui é só uma avaliação preliminar de exatidão, tá? Mas daqui uns dias eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo se é exato mesmo, estatisticamente falando. Então, como é só uma avaliação preliminar, ela é meio sujeita a interpretações. Ou seja, dependendo do seu rigor, você poderia pensar, mas ele não tem tendência de estar acima, porque teve dois valores abaixo. Tudo bem. Mas esses dois abaixo estão um pouquinho abaixo, enquanto que os que estão acima estão muito acima. E a média já está fugindo bem do valor verdadeiro. Então, assim, não está parecendo exato. Tá? E vamos ver em questão de precisão. Precisão é desvio padrão relativo. Tá? Quanto maior, menos preciso. Então, o Joaquim é impreciso. Aqui, diminuir aqui. Tá aí. A Maria é precisa. O André é impreciso, altamente impreciso.
E o Felipe é impreciso também, está flutuando muitos dados. Olha o desvio padrão relativo maior que 1. Aí. Vamos ver lá na pergunta B. Quem foi exato e não foi muito preciso? Exato só pode ser o Joaquim, né? Ele foi exato, mas não foi muito preciso. Tá? Joaquim. Quais se mostraram bastante exatos? Só teve um também, que foi o Joaquim, né? Só ele que foi exato. Joaquim. Agora, quem foi preciso e não foi exato? Preciso e não foi exato. Maria. Quem foi exato, não foi exato e nem preciso. Inexato e impreciso. Esses dois aqui, André e Felipe. Quem foi exato e preciso? Nenhum, né? Não tem nenhum aqui que está exato e também preciso, porque o Joaquim foi exato, mas não foi muito preciso. O desvio padrão dele relativo foi 1,7. Tá? Então, ele foi de 51 para 49. Isso é uma flutuação grande. Então, ninguém. Letra G. Um deles é bem criterioso, mas empregou na titulação, uma solução padrão cuja concentração foi preparada erroneamente. Quem é esse analista? Vamos ver. Quem foi preciso, mas não foi exato? Maria, né? Ela é criteriosa, faz tudo certinho, então os resultados foram precisos, próximos entre si. Mas, como ela usou uma solução errada, todas as análises dela ficaram com esse erro. Maria, porque teve baixo desvio padrão nas análises, tanto é criteriosa. Porém, não foi exata. Usado uma concentração errada. Aí. Quem cometeu o erro aleatório mais alto? Erro aleatório alto é esse aqui, ó. Desvio padrão relativo alto. André, né, foi um caso marcante aí de imprecisão, né? 3,38, olha aí, 57, 54, 55, 53, 58. Muito impreciso. Então, vamos falar que foi o André. Por último, quem cometeu o erro sistemático mais alto aí? Quer dizer, qual a média que ficou pior e mais fora? O André também. Ei, mas esse André, eu vou te contar. Viu? Beleza aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Sim? eu tinha feito essa primeira parte aí, e postei lá na plataforma, só que as perguntas não estão todas corretas. Agora, como eu corrigi, eu posso postar de novo? Sim, pode postar. Mas deixa para postar quando tiver feito o restante do exercício? É, que aí já coloca tudo. Então, tá bom. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, por que não estava dando certo aí, Ana Cláudia? Não, é porque nessas questões aí, eu estava assim meio... Não estava muito entendendo essa questão da exatidão e da precisão. Aí, na hora de responder lá, eu fiquei meio confusa. Agora que você explicou, eu entendi. Ah, ok. Beleza. Mais alguém tinha dúvida ou quer fazer algum comentário? A prova vai ser bem semelhante, viu, pessoal?
Quem não estiver sabendo vai sair mal na prova. Outra coisa é que eu coloco algumas pequenas diferenças entre as provas de vocês. E se alguém não perceber isso, estiver colando e colocar uma resposta igual a da outra prova, do outro modelo de prova, na sua, eu dou 0, mesmo que as outras questões estejam corretas. Porque aí eu vou entender como má fé, né, que é a cola, e aí eu dou 0. E você pode errar, mas não pode errar e colocar um número igualzinho do seu colega. Não pode acontecer isso. É impossível, improvável. Então, é 0. Tá? Então, não colhem. Se tiver dúvida, aí nós estamos aqui para responder, né? Já fizemos nas aulas, né, os exemplos iguais, semelhantes. Aí hoje já resolvi no começo da aula, e agora estamos fazendo novamente praticamente igual, né? Então, quem tiver dúvida é na hora da aula, tá? Na prova não pode recorrer ao colega. É prova de consulta, mas não quero que vocês consultem o colega, tá? Então, é isso aí. E o número 3. Um analista foi contratado para testar se um pomar estava produzindo acerolas com baixo peso devido à deficiência de zinco. O quintal tem 500 pés. Explique como seria uma amostragem adequada, considerando-se os conceitos da repetição e da aleatoriedade. Tá? Essa é uma questão discursiva, né? Para ler e entender. Ó, então, como que ele teria? Se é 500 pés, ele teria que fazer uma amostragem de diversos pés, né? Um N alto, um número elevado de análises, já que o quintal é muito grande. Então, vou colocar isso aqui. Ó. Ele teria que fazer uma amostragem com um número elevado de amostras. N alto. N é o número, tá? Número de amostras. Para cumprir as exigências da repetição. É isso, né? Pode escrever com as suas palavras, não tem problema, tá? Agora, a aleatoriedade é uma outra história. Então, tem que ser um número grande. Mas pode ser 50 pés da primeira fila, o número grande está lá, 50 é o número alto, né? Geralmente o pessoal trabalha com raiz de N, né? Se é 500, raiz de N daria aí 20 e poucas, né? Então, se ele pega 25 amostras, mas todas da primeira fila, ou todas da fila do meio, não vale, porque não está sendo aleatório. Então, vamos terminar a resposta aqui. Aí ele teria que fazer uma amostragem com um número elevado para cumprir as exigências da repetição. Para obedecer à aleatoriedade, ele teria que coletar amostras em diversos pontos diferentes. Tomar exemplos nas bordas, no meio, em zigue-zague. Isso é uma resposta que eu estou dando da minha cabeça, que eu estou pensando agora. Vocês têm que responder qualquer coisa que seja nesse sentido, com as palavras de vocês, mas entendendo isso, né? Beleza, pessoal? Até aí, tudo bem? Aí de N mais um. É isso mesmo, Valdilúcia. Geralmente tem essa fórmula mágica aí. Aí de N mais um. Se são 100 barricas,
Quantas eu vou coletar? Raiz de 100, 10. Mais um, 11. Aí, coletar de 11. Onde eu vou coletar as 11 mais baixinhas, as que estão lá perto do chão? Mais fácil. Não precisa chamar o rapaz do tratorzinho lá? Não, não pode. Tem que ser uma aqui, outra colar, espaçadas, de modo que tem uma representatividade maior. Beleza? Então vamos para a última questão, tá? Essa daqui eu não vou corrigir agora, né? Eu vou essa daqui é a que está lá na lista para vocês fazerem. Então eu vou abrir essa daqui, que é daquela outra lista, né? Que eu já tinha começado a fazer no início da aula. E vou fazer dela. Um analista queria conhecer a concentração do pantoprazol em pellets. Para isso, ele analisou um padrão de pantoprazol preparado em concentrações crescentes, obtendo-se as seguintes áreas dos picos. Então, primeiro fez o padrão, vou dar um Ctrl C aqui. Aí, em seguida, o analista preparou uma amostra na concentração de 30 miligramas por ml. Amostra a 30 miligramas por ml, tá? Ele sabe a concentração, então? Ele já sabe que a amostra é 30 miligramas por ml? Não, ele pesou lá 300 miligramas num balão de 10, sei lá, né? Qualquer coisa que dá isso, um peso e um volume, e deu essa concentração, mas essa é a concentração de preparo, não é a concentração real. Real ele não sabe, né? Porque ele não sabe, é a amostra desconhecida. Então, o que ele tem que fazer? Fazer a reta com o padrão e ver em que lugar do eixo X esse Y aqui da amostra vai tocar. Tá? Então, ele faz padrão, uma reta para o padrão, e tem um Y para o padrão. Vê qual é o X. Essa é a concentração real. Então, ele compara essa concentração real com a concentração de preparo. Divide a real pela de preparo e multiplica por 100 para ter o teor em porcentagem. Então, vamos lá. Ctrl C, Excel, Ctrl V. Vou aumentar a fonte aqui para facilitar a vida de vocês, né? Inserir, vamos fazer o gráfico, então. Inserir esse gráfico aqui de dispersão, o primeiro tipo. Vamos embelezar o gráfico, fazer uma maquiagem para ele ficar bonito. Primeira coisa da maquiagem. O eixo Y começa em 128 mil. É a primeira área aqui do 128. Tá vendo aqui? Esse primeiro ponto aqui, ó, 128. Se começa em 128, eu prefiro começar aqui, lá perto de 128. Então, aqui a gente coloca, ó, na verdade não é 128 mil, é 1.282.000. Eu posso começar com 1 milhão. E o Enter aí ele já mudou aqui, ó, ficou 1 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa. O X começa no zero? Pode ser, não tem problema. Porque já está bonito o gráfico, né? Mas se quisesse mudar, clicaria duas vezes aqui no eixo X. O primeiro valor é 1. Então, eu vou colocar aqui 0,5. Mas aí, vejam, que aqui não fica mostrando no 1, fica no 0,5. Então, eu vou colocar logo no 1 aqui. E agora aqui, em vez do 120, se eu quiser melhorar aqui um pouco mais, em vez do 100, eu coloco aqui 1,15, 1,20. Vai vendo até ficar bonito. Tá aí, tá legal. Agora, o que eu preciso mais fazer? Apago esse área,
apago as linhas de grade, vertical, horizontal, coloco os eixos, títulos dos eixos. Como é que faz isso? Clica aqui no gráfico, vem cá, ó, inserir layout, adicionar elemento gráfico. Tá nessa aba aqui, design, adicionar elemento de gráfico. Título dos eixos, eu quero título horizontal. Aí ele veio aqui, ó, o que que é esse título? Concentração em miligrama por ml. Agora falta esse outro eixo. Clico no gráfico, venho aqui em design, adicionar elemento do gráfico, título dos eixos, vertical. Área, né? Esse é o título das áreas. Pronto, para ficar mais bonito, seleciono o gráfico inteiro, tá? Não é só aqui dentro. Se eu selecionar aqui dentro é uma coisa, aqui é outra coisa. Se eu selecionar aqui nesse lugar, quero selecionar o gráfico inteiro. Então, eu clico assim, quase fora do gráfico já. Venho aqui em página inicial, coloco aí um Times New Roman 12. Ou Arial 12. Pronto. O gráfico está aqui. Agora, o que que eu preciso? Passar uma reta. O Excel já facilita isso. Se eu clico com direito em um desses pontos, adicionar linha de tendência, linear, exibir R quadrado e exibir equação. Vejam que essa equação aqui não está muito boa, porque ela está com esse negócio aqui, ó. 1 vezes 10 à sexta, 1 milhão. É bom isso? Não é. Por quê? Porque eu não sei exatamente qual é esse valor. Se é 1 milhão, se é 600 mil, ele já arredonda para 1 milhão. Porque aqui não tem nenhuma casa decimal. Né? Se eu pego 0,6 para arredondar para 0 casa decimal, vira 1. Ou não sei se é 1 milhão e 400 mil. Então, como que eu vou usar esse número? Não posso usar 1 milhão. Eu tenho que ver exatamente que número é esse. Como que eu faço isso? Clico com direito aqui. Formatar rótulo de linha de tendência. Aí onde está aqui, ó, número, né, nesse gráfico aqui. Número, eu coloco aqui, aí, tá aí, ó, vou colocar 3 casas decimais. Pronto. Agora eu posso vir aqui e até apagar se eu quiser, ó. 6, aí eu vou colocar 7, né, arredondando. Estava mais que 5 depois da vírgula. Esse negócio de separador de milhar não existe, né? Separador de milhar. Eita. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque se a gente apaga, aí ele grila e não aceita. Depois. Então eu vou aqui. Pronto, tirei o separador de milhar. Agora se eu quiser apagar aqui, ó, eu apago. Aí. Então, essa é a equação da reta. Tá? Outra coisa que eu esqueci de fazer, colocar preto, né? Esses caracteres. Aí, agora sim. Arrasto aqui para perto dos dados. Pronto, então nós temos a equação da reta. E como é que é a equação da reta? Y é igual bx mais a. Quem está fazendo com a calculadora, entra lá no modo de regressão, né? Vê lá meu vídeo de novo, quem ainda não aprendeu. Entra no modo de regressão, coloca os valores com a vírgulazinha, né? Aquela vírgulazinha perto do M+, e esse número, 128.209. Aí dá o M+, aí coloca o segundo par ordenado, 2, vírgulazinha, 139. E assim, cada um deles. Depois vai lá no Shift 2 e vai achar o valor de B e o valor de A. Qual é o valor de B? Esse aqui, ó, 117.576,7. Vou colocar aqui, ó, B e A. Vou aumentar aqui. Vou usar esse aqui como modelo. Pincel.
Aí, qual o valor de B? É esse aqui. 117.576,7. E o de A? 116.6032. Vou aumentar aqui a fonte. Então, eu tenho B e tenho A, já tenho a reta. Agora é a amostra, né? Isso aqui é sobre o padrão. Agora a amostra. Vou colocar aqui a amostra. A amostra, ela tem uma área. A amostra, ela tem uma concentração de preparo. E tem uma concentração real, que é a que eu vou encontrar. Tá? É também o X, né? Olha, a amostra, se eu jogo Y dela aqui na equação, eu encontrar o teor. Tá? Então, a amostra tem uma área. Qual é a área da amostra? Vou ver. Concentração de preparo da amostra. Qual é? Lá está falando. Ela foi preparada a 30 miligramas por ml. Olha, se eu tenho aqui y é igual a bx mais a, vou resolver aqui essa equação, né? Ó, y menos a é igual a bx, né? Assim que a gente resolve a equação de primeiro grau. Primeiro, aí agora eu venho aqui, ó. Y menos a é igual a bx. Então, bx é igual a y menos a. Fazendo bem passo a passo, tá? Para facilitar para vocês o entendimento. Agora, se bx é igual a y menos a, x é igual. Aqui a fonte, né? Então, x é igual a y menos a dividido por b. Então, se eu quero achar o x, que é a concentração real, eu tenho que fazer, abro parênteses, seleciono o y, né, que é a área da amostra, menos o valor de a, da reta, fecho parênteses, divido pelo b da reta. Assim, né? Então, concentração real é igual, né, é o x, que é igual, abro parênteses, y. Cadê o y? É a amostra. Menos o a, dividido pelo b. A concentração real foi essa, sendo que a de preparo foi 30. Então, o teor é quanto? O teor é igual a concentração de real dividido pela de preparo vezes 100%. É 11,55% teor de pantoprazol nesse lote. Professor, Beleza? Sim. é duas perguntas. Ah. Se eu poderia explicar novamente como é que o senhor tirou o milhar lá daquela equação? O milhar é o seguinte. Para ele aceitar isso, você não pode mexer aqui, não pode digitar nada aqui, tá? Sei. Então, eu vou apagar. Eu mexi nele, então eu vou apagar. Então, eu vou lá adicionar linha de tendência, tá aí, né? A linha de tendência. Beleza. Tá aqui, a opção de tendência. Aí é nessa opção aqui, né? Do gráfico. E exibir valor de R quadrado e exibir a equação. Certo. Se o jeito que ele exibiu não me agradou, o que eu faço? Eu clico com o direito em cima da caixa, formatar rótulo de linha de tendência. Certo. Aí aqui nesse negocinho de gráfico, número, porque ele estava geral, estava assim, geral. Coloco número,
e fala aqui, ó, usar separador de milhar? Não, Ah, que tá. nós usamos essa bobeira, né? Isso é coisa de Agora eu americano. vi. Obrigado. E outra, esse exercício está na lista do dia primeiro? Esse tá naquela lista lá do sistema que tá no slides e vídeos, tá? Porque tem o vídeo, né? E essa é parte do vídeo que tá lá na internet. As 3 primeiras questões dessa lista eu já fiz, tá na internet, né? Tá no YouTube. E agora essa outra também vou deixar no YouTube. Sim, mas eu digo assim, para a gente resolver entregar, onde é que tá? É essa outra lista, essa que tá com vocês, tá? Essa do dia 8? Isso. É lá onde tá em tarefas. Ah, não tá. Essa dia 8 eu tenho, mas dia 1 teve lista não, né? Ó, é esse aqui, ó, pré-prova 2. Que é esse que tá com vocês aí, né? Finasterida, blá, blá, blá. Tá certo. Então, Esse eu esse aí, tenho. agora vai ficar aí para vocês fazerem, tá? Tá bom. E aí eu deixo a correção também. Professor, eu não postei a lista do dia 1 ainda. Você ainda aceita? Do dia. A que tá lá na plataforma tem uma lista lá, uma atividade lá do dia 1 do 9. Ah, tá. Tá bom, pessoal. Eu vou abrir de novo então. Vai ficar até amanhã, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado, professor. Quem ainda não fez? Professor, Não fez? é porque assim, o exercício 4 ele tá falando sobre o padrão da finasterida, né? Só Uhum. que lá embaixo tá perguntando assim, qual a concentração de omeprazol nesse lote? Ah, é verdade. É que eu não corrigi. Finasterida, Ah, então tá? tá certo, obrigada. É só um erro aí mesmo. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, professor, de boa. Boa noite. Beleza, então.